Esta história pode ser profundamente perturbadora. É uma história de amor, de sinais de alerta e de silêncio. O tipo de silêncio que mata. O que aconteceu com Iris Rita Alfera não é fácil de ouvir, mas precisa ser contado. Numa tranquila tarde de verão em Newcastle, Pensilvânia, uma chamada para o 911 rompeu o silêncio. Ela caiu, acho que não está a respirar, disse uma voz trêmula do outro lado da linha. Momentos depois, os paramédicos entraram às pressas numa casa na Electric Street. No chão, imóvel, jazia uma menina de 18 meses, olhos vidrados, pele pálida, peito a subir e descer com dificuldade. O nome dela era Iris. Horas antes, tinha estado a rir, a cantar, a dançar ao som de Bluey e Miss Rachel, como qualquer outra criança da sua idade. O seu vestidinho roxo favorito ainda envolvia o pequeno corpo, mas agora ela agarrava-se à vida por um fio. Mais tarde, os médicos descobririam algo muito mais aterrador do que um simples acidente. O cérebro estava inchado, o sangue continha níveis mortais de acetona, as retinas apresentavam hemorragias, o corpo, com hematomas, queimaduras, envenenado, contava uma história que nenhuma criança conseguiria expressar em palavras. E quando os investigadores olharam mais de perto, a verdade começou a desenrolar-se. Iris não tinha simplesmente caído. Ela foi caçada, lenta e deliberadamente, por alguém em quem se confiava para a proteger. Os seus gritos foram ignorados, os pedidos da mãe foram rejeitados e o sistema que deveria tê-la salvo virou-lhe as costas. Hoje, vou contar-te o caso do homicídio de Iris Rita Alfera, uma criança que amava, aprendia e sorria, até que a obsessão de uma pessoa e a indiferença de um sistema judicial transformaram os seus últimos meses de vida num verdadeiro pesadelo. O que se segue é um dos casos de abuso infantil mais arrepiantes de que provavelmente nunca ouviste falar, mas devias, porque saber o nome dela pode ajudar a salvar a próxima criança. Vamos começar por conhecer quem era realmente a Iris. Iris Rita Alfera nasceu a 2 de dezembro de 2021, em Butler, Pensilvânia, e desde o momento em que chegou ao mundo, tudo mudou. A sua mãe, Emily Alfera, dizia muitas vezes que Iris era a luz da sua vida, mas para qualquer pessoa que a conhecesse, Iris não era apenas uma luz, ela era o próprio sol. Tinha olhos grandes e curiosos que brilhavam com espanto, um riso que se espalhava pela casa como sinos de vento numa tarde de primavera, as bochechas rosadas, o sorriso puro, sem filtros. Era o tipo de criança cuja presença fazia o tempo parar e te fazia voltar a acreditar. Com 6 meses, já gatinhava. No seu primeiro aniversário, andava sozinha, fazia gestos com as mãos para comunicar e dizia as suas primeiras frases. Era brilhante, incrivelmente brilhante. Adorava os vídeos da Miss Rachel e conseguia imitar sons, gestos e sinais com uma precisão surpreendente. Os seus personagens preferidos eram a Moana e a Bluey. Quando ouvia música, balançava-se de um lado para o outro, braços no ar, olhos iluminados de alegria. Adorava animais. O gato da família costumava enroscar-se ao lado do berço, e Iris ria-se sem parar ao perseguir o cão pela sala. Os seus brinquedos não eram apenas objetos para brincar, eram companheiros numa imaginação em constante crescimento. A mãe vestia-a com fatos de banho a condizer, vestidinhos de verão e pijamas aconchegantes com estrelas. Iris parecia sempre saída de um livro de contos, daqueles que não queremos que acabem nunca. No Dia da Mãe de 2023, Emily publicou uma foto com Iris. Por baixo, uma legenda que hoje soa como uma homenagem. O maior presente com que alguma vez sonhei. O teu rosto sorridente. Amo-te tanto, Iris Rita. Dás-me tanto orgulho em ser tua mãe. Os avós, Candace e Frank, estavam igualmente encantados. Frank chegou a brincar com Emily. Pensava que te amava, mas a Iris
Amo-a ainda mais. Emily revirava os olhos, mas sabia o que ele queria dizer. Iris tinha transformado todos à sua volta. Tinha apenas 18 meses, mas nesse tempo já tinha dado mais alegria, mais espanto, mais significado do que muitos conseguem dar numa vida inteira. E é isso que torna o que lhe aconteceu não apenas trágico, mas insuportável. Porque o mundo não perdeu apenas um bebê, perdeu a Iris. E tudo começou com aquilo que parecia ser apenas um simples acordo de custódia. Emily Alfera era uma mãe dedicada, jovem, meiga e completamente apaixonada pela filha. Vivia com os pais, Candace e Frank, numa casa acolhedora e estável, onde Iris crescia rodeada de risos, segurança e amor incondicional. A vida tinha os seus desafios, mas Iris prosperava. O pai, Bailey Jacob, já não mantinha uma relação com Emily, mas ambos esforçavam-se para partilhar a parentalidade de forma pacífica. E à primeira vista, pareciam conseguir. Partilhavam fotos, vídeos, novidades. Emily era flexível nas visitas. Se Bailey queria mais tempo com Iris, ela quase sempre dizia que sim. Mas por detrás desta fachada de cooperação, havia uma variável oculta, a nova namorada de Bailey, Alicia Owens, uma estudante de enfermagem de 20 anos. Ao início, Alicia parecia educada e inofensiva. Vivia com Bailey e estava presente durante as visitas programadas de Iris. Depois, lentamente, a energia mudou. Emily começou a notar tensão. Alicia tornava-se mais fria. Não gostava que Bailey falasse com Emily, mesmo que fosse apenas sobre Iris. Com o tempo, o que parecia ciúmes inofensivos transformou-se em algo mais sombrio. Segundo os avós de Iris, Alicia tornou-se obcecada. O ressentimento virou obsessão. E depois, algo ainda mais inquietante: ódio por uma criança. Ainda assim, nada parecia suficientemente grave para soar os alarmes. Sem nódoas negras, sem denúncias, apenas um desconforto, uma sensação crescente de que algo não estava bem. Então chegou fevereiro de 2023. Foi quando Alicia começou a fazer pesquisas obscuras e perturbadoras na internet. Escreveu coisas como: objetos domésticos venenosos para bebês. O protetor solar pode envenenar uma criança de 1 ano? O que acontece se o meu filho comer verniz para unhas? Chegou até a procurar. O que acontece se uma criança engolir uma pilha tipo botão? Para um olhar desatento, estas buscas poderiam parecer apenas curiosidades estranhas, mas para quem prestava atenção, era um mapa, um trilho de intenções. Não foi uma pesquisa isolada, foi um padrão, uma escalada silenciosa. E ninguém, nem o tribunal, nem os assistentes sociais, nem sequer Bailey, pareceu notar. Em abril, Iris voltou de um fim de semana em casa do pai. Emily trocou-lhe a fralda e ficou petrificada. Dentro, encontrou algo que não pertencia ali. Uma pequena esfera gelatinosa, uma bolinha de água, depois mais. No total, 20, juntamente com um parafuso metálico e 3 pilhas tipo botão. Emily correu com a filha para o Hospital Pediátrico UPMC, em Pittsburgh. Durante dias, Iris expeliu objetos estranhos, coisas que nenhuma criança conseguiria engolir por acidente. Os médicos ficaram alarmados. Emily ficou horrorizada. Suplicou ao tribunal que interviesse, que suspendesse as visitas. Mas o tribunal não suspendeu. Em vez disso, o juiz ordenou aulas de coparentalidade. Os serviços de proteção de menores foram e vieram. Preencheram um formulário, deram uma vista de olhos rápida às 2 casas e foram-se embora. O caso foi encerrado e assim, Iris, que já tinha sobrevivido a um ato impensável de violência, foi enviada de volta para o mesmo ambiente que quase a matou, um lugar onde, atrás da porta, alguém a observava, planeava, esperava. O que aconteceu a seguir já não seria um quase, seria o fim. 25 de junho de 2023. Era um domingo em Newcastle, Pensilvânia. Um daqueles dias de verão
que deveriam terminar com histórias para adormecer e dedos sujos de gelado. Mas para a pequena Iris Alfera, de apenas 18 meses, seria o último dia em que veria o sol. Naquela manhã, estava com o pai, Bailey Jacob, e a namorada dele, Alicia Owens. O plano era simples. Bailey iria à loja comprar algumas coisas antes de levar Iris de volta para a mãe. Era suposto Iris estar em casa com Emily ao final da tarde, mas nunca chegou lá. Enquanto Bailey esperava na fila da caixa, o telefone tocou. Do outro lado da linha, Alicia, em pânico, ofegante. "Ela caiu", disse. "Acho que caiu da cama. Não está a responder." Bailey largou tudo e correu para casa. Quando chegou, os paramédicos já estavam lá. Iris estava deitada no chão, imóvel, sem reação, com o olhar vidrado e distante. O pequeno peito quase não se mexia. Foi levada de urgência para o Hospital Jameson, em Newcastle, e de lá, transferida para o Hospital Pediátrico UPMC, em Pittsburgh. O que os médicos encontraram ali iria abalar até os profissionais mais experientes. O cérebro estava perigosamente inchado, sangramento interno em ambas as retinas, um sinal clássico da síndrome do bebê sacudido. Os órgãos estavam a falhar, e então veio o resultado do exame de sangue, um nível letal de acetona. Acetona, uma substância química presente em removedores de verniz e outros produtos domésticos tóxicos. Não aparece no corpo por acidente. Bailey e Alicia disseram que Iris parecia bem naquela manhã. Talvez um pouco rabugenta, talvez tivesse vomitado uma ou duas vezes, mas os médicos sabiam a verdade. Aqueles ferimentos não eram súbitos, eram devastadores. O corpo de Iris contou a história. Tinha sofrido um trauma intenso, compatível com agressão violenta ou abalos extremos, e tinha sido envenenada com uma substância que corrói o corpo por dentro. Durante 4 dias, Iris lutou pela vida. As máquinas emitiam bips suaves à sua volta. A mãe nunca saiu do lado dela. Os avós sussurravam orações, acariciavam-lhe as mãos pequeninas, imploravam ao universo por mais um milagre. Mas no dia 29 de junho de 2023, exatamente às 13h52, Iris Rita Alfera foi declarada morta. Nunca chegou a voltar para casa. Nunca mais dançaria ao som do Bluey. Nunca teria a oportunidade de crescer. E a pergunta que ecoava em todos os corredores daquele hospital, em cada quarto encharcado de lágrimas, era: por que é que ela foi enviada de volta? No momento em que Iris foi declarada morta, o hospital contactou as autoridades. Ninguém precisou de explicações. Aquilo não fora um acidente. O corpo de Iris, maltratado, envenenado, destruído, era a prova viva de que havia ali um crime a ser investigado. Os detetives do Departamento de Polícia de Newcastle começaram a trabalhar quase de imediato. Interrogaram tanto Bailey Jacob como Alicia Owens, mas os depoimentos não batiam certo. Alicia alegou que estava sentada na cama a dar comida a Iris quando, de repente, sofreu uma cãibra muscular. Disse que Iris caiu, apenas 15 centímetros, da beira de um colchão fino para um chão alcatifado. Insistiu que tentou fazer reanimação antes de ligar para o 112, mas os relatórios médicos diziam outra coisa. As lesões de Iris, hemorragias retinianas, inchaço cerebral severo, falência de órgãos, correspondiam a um trauma de alta intensidade, do tipo que se vê em acidentes de viação. Não era compatível com uma queda, muito menos com uma queda de poucos centímetros sobre alcatifa. E então, os detetives analisaram o telemóvel de Alicia. O que encontraram foi arrepiante. Pesquisas apagadas, todas recuperadas por ferramentas forenses, revelaram meses de uma curiosidade sombria que evoluíra para intenção premeditada. Pesquisa atrás de pesquisa, todas centradas em envenenamento de crianças, métodos de causar dano e, ainda mais perturbador, como passar num detetor de mentiras. A causa de morte foi confirmada: intoxicação aguda por acetona,
levando à falência de múltiplos órgãos. Combinada com lesões internas associadas à síndrome do bebê sacudido, já não havia margem para dúvidas. Mesmo assim, a investigação avançou lentamente. Semanas passaram, depois meses. A comunidade começou a reagir. Iris Angels, um grupo local criado por vizinhos e amigos, lançou campanhas e vigílias. Organizaram angariações de fundos, caminhadas de sensibilização e colocaram um enorme outdoor na cidade com a frase "Justiça para a pequena Iris". Fitas roxas, a cor preferida de Iris, começaram a surgir em candeeiros, grades de escolas, janelas. O luto era palpável, mas também a revolta. Por que ninguém agiu depois do incidente em abril? Depois das contas de água, das pilhas, do parafuso? Por que o juiz recusou suspender as visitas? Por que os serviços de proteção de menores fecharam o caso após uma inspeção de 5 minutos? Em dezembro de 2023, quase 6 meses após a morte de Iris, a família divulgou uma mensagem pública de cortar o coração. 170 dias sem ouvir a sua gargalhada. É insuportável. E então, finalmente, a 10 de janeiro de 2024, as autoridades prenderam Alysia Owens. Foi acusada de 9 crimes, incluindo 3 acusações de homicídio em primeiro grau, 4 de agressão agravada a menor e 2 de colocar em risco o bem-estar de uma criança. Se for condenada, poderá enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em cada comparência em tribunal, as testemunhas diziam sempre o mesmo. Alysia permanecia impassível, sem lágrimas, sem remorsos, apenas silêncio. O julgamento foi, entretanto, adiado devido a mudanças na sua equipa de defesa. Até hoje, ainda não foi anunciada uma nova data, mas há algo que ninguém pode negar. A justiça pode ter começado a mover-se, mas chegou demasiado tarde para Iris. Nas semanas que se seguiram à morte de Iris, o silêncio deixou de ser opção. A população de Newcastle, uma vila tranquila, pouco habituada a manchetes, começou a levantar a voz. De forma firme, pública, unida, organizaram-se sob um único nome: Anjos da Iris, Iris Angels. O que começou como uma família em luto a acender velas à porta de casa, transformou-se rapidamente num movimento comunitário. Realizaram-se vigílias, surgiram angariações de fundos. Um outdoor apareceu perto da Mill Street, enorme, impossível de ignorar, com 4 palavras em letras garrafais: Justiça para a bebê Iris. Fitas roxas foram amarradas a caixas de correio, cercas e montras. Crianças levaram-nas para a escola. Professores contaram a história de Iris nas aulas, não como uma lição de medo, mas como um apelo à vigilância. Distribuíram-se donuts no dia da revelação do outdoor, um pequeno gesto de conforto para uma dor imensa, e todos os que pararam para olhar levaram uma fita consigo. Muitos saíram em lágrimas. Emily, a mãe de Iris, recusou-se a viver o luto em silêncio. Começou a falar em eventos públicos. Apelou aos legisladores que jamais esquecessem o nome da sua filha, um único dia das suas carreiras. Exigiu que juízes, assistentes sociais e políticos deixassem de priorizar burocracias em detrimento da proteção. Isto não é apenas uma tragédia, disse ela. É um sistema que escolheu o papel em vez da vida de uma menina. A sua voz tremia, mas a sua determinação não. A comunidade uniu-se em torno dela. Mais de 17 mil dólares foram angariados através do Fundo Anjos da Iris, não só para homenagens, mas para construir um legado. Lançaram planos para uma bolsa de estudo com o nome de Iris, uma corrida solidária de 5 quilômetros e uma iniciativa de apoio chamada Os Armários da Iris, que fornece material escolar e bens essenciais a crianças em situação de risco. Mas talvez o apelo mais contundente tenha vindo do avô de Iris, Frank. A assistência social falhou. Deviam ter agido em abril. Deviam tê-la protegido, mas não o fizeram.
O Natal chegou e passou, o primeiro sem Íris, e a família publicou uma mensagem que rasgou corações. Os monstros continuam escondidos atrás das câmaras. 170 dias sem o riso dela. É insuportável. E ainda hoje não há data marcada para o julgamento. Nenhum desfecho. Apenas o eco do nome de uma criança, transportado por uma vila que se recusa a deixá-la cair no esquecimento. Porque o que aconteceu a Íris Alfera foi mais do que um crime. Foi um fracasso da lei, do cuidado, da humanidade. E Newcastle fez a sua escolha. Não iria desviar o olhar. Se uma criança engole 20 bolinhas de hidrogel, um parafuso e 3 pilhas de botão num único fim de semana, se alguém dentro de casa anda a pesquisar como envenenar uma criança, se uma mãe implora a um juiz para suspender as visitas depois de uma emergência médica, e se mesmo assim o sistema devolve essa criança, então o sistema não está quebrado, está a recusar-se a funcionar. Íris Rita Alfera nunca teve a oportunidade de dizer "amo-te, mamã" em frases completas. Nunca foi para o jardim de infância. Nunca teve a sua primeira melhor amiga. Nunca cresceu para se tornar a menina que já começava a revelar-se. E, no entanto, a sua curta vida está a forçar um estado inteiro, talvez até um país inteiro, a encarar aquilo que temos preferido ignorar. Isto não é apenas um processo em tribunal. Isto não é apenas um acidente trágico. Isto podia ter sido evitado. E se nada mudar, voltará a acontecer. Por isso, pergunto-lhe: o que faria se visse sinais de alerta? Falaria? Insistiria? Exigiria mais? A mãe da Íris está a lutar por reformas. Os seus avós estão a transformar o luto em ação. Uma vila outrora conhecida pelas suas ruas calmas, agora é conhecida pelas fitas roxas e por uma esperança que se recusa a morrer. Mas a verdade é esta: a mudança não virá, a menos que todos nos lembremos do seu nome. Então lembre-se, Íris Rita Alfera. Partilhe a sua história. Diga o nome dela em voz alta. Diga-o pelas crianças que já não podem falar, pelos pais que imploraram e não foram ouvidos, pelos futuros que foram roubados antes mesmo de começarem. E se está posto a ver isto hoje, peço-lhe apenas uma coisa: não deixe que Íris seja apenas mais uma manchete esquecida. Deixe que ela seja a razão pela qual a próxima criança sobrevive.